Toda vez que eu assisto a alguma notícia sobre burnout, ou então quando eu analiso algum caso de afastamento dentro de uma empresa, uma pergunta sempre vem na minha cabeça. A gente está diante de um problema novo? Ou só agora começou a enxergar um problema que já vinha crescendo há muito tempo? E eu te pergunto isso por um motivo. Um dado recente me chamou muita atenção. Entre 2021 e 2025, os afastamentos por burnout no Brasil saltaram de 823 para 7.595 casos, ou seja, mais de 800% de crescimento em 4 anos. Mas olha, o que me intriga nesse número não é só o crescimento em si, é o que ele revela por trás disso. Porque o burnout, se a gente for pensar, ele não acontece do nada. Ninguém acorda, por exemplo, numa segunda-feira e chega ao limite naquele mesmo dia, né? O burnout, ele é um processo, né? E se a gente pensar que ele é um processo, então antes de ele ser um afastamento, existiram alguns sinais. Semanas antes, às vezes meses antes, né? O problema é que muita empresa só descobre esses sinais quando eles já viraram consequência. E é aí que a conta chega, né? Sobrecarga nas equipes, queda de produtividade, turnover, dificuldade para manter a operação de pé. Mas existe uma boa notícia, qual que é? Dá para identificar esses riscos antes que eles virem afastamento. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Existe uma coisa curiosa quando a gente está analisando casos de burnout, né? Que é o quê? Que as empresas quase sempre descrevem tudo do mesmo jeito. Elas dizem o quê? Ah, foi uma surpresa. E eu até entendo, né, essa percepção da organização, porque quando o afastamento ele acontece, parece tudo muito repentino mesmo, né? A pessoa estava lá um dia trabalhando normal, entregando normal, indo às reuniões normalmente e de repente, né, mete um atestado na empresa. Só que quando você, né, vai olhar para trás, rebobina alguns meses, a história ela já costuma ser bastante diferente, né? Se você observar bem, aquela mesma equipe ela já vinha operando sob pressão, fazia já algum tempo, né? Os gestores eles já estavam apagando mais incêndio do que desenvolvendo pessoas. Os conflitos eles já apareciam com mais frequência também. E alguns profissionais, se a gente for reparar, já davam sinais claros também de um desgaste, de uma sobrecarga. E mesmo assim, a operação continuava rodando, né? Talvez não com a mesma qualidade, talvez exigindo muito mais esforço, mas ela continuava. E é aí que mora também uma das principais armadilhas da gestão. A empresa, ela interpreta a entrega que continua chegando como uma prova de que está, né, tudo sob controle ali. Quando, na verdade, aquilo pode ser só um sinal de que as pessoas estão segurando aquela operação com um esforço muito maior do que elas deveriam, né? Outro dia também eu estava conversando com uma profissional de RH, uma amiga minha, e ela me falou uma frase que resumiu isso que eu tô falando perfeitamente, né? Ela falou assim: quando a trabalhadora me pediu um afastamento, Vanessa, a gente ficou boquiaberto, a gente ficou surpreso. Ela era uma das pessoas mais comprometidas da equipe. Essa foi a frase que ela falou. E isso me marcou por quê? Porque eu escuto histórias parecidas com essa o tempo todo, né? Quando ela voltou e revisitou a situação, analisou a situação friamente, ela percebeu que os sinais já estavam lá fazia tempo. O aumento das horas extras que aquela funcionária, né, que aquela trabalhadora teve nos últimos meses, né? A dificuldade de desconectar do trabalho, a sobrecarga que ela já tinha sido comentada em reuniões, em feedbacks, né? Os conflitos que surgiam nos momentos de pressão. Ou seja, né, não faltava informação. O que faltava era uma forma de conectar essas informações e transformar isso numa leitura clara do risco que estava ali. Os sinais eles estavam ali, né? Só que eles estavam espalhados pela operação. E foi observando esse padrão que eu travei numa pergunta. Se os sinais eles aparecem antes, e eu vou te provar nesse vídeo que eles aparecem antes mesmo,
por que que tanta empresa só descobre o problema quando alguém já precisou se afastar? A resposta para isso explica muita coisa, né? Inclusive porque tantas equipes estão hoje afogadas em uma sobrecarga e um turnover. Tem uma frase que eu escuto direto de quem trabalha com RH, que é: eu sentia que alguma coisa não estava bem, ponto. E essa frase ela diz muito também, porque ela mostra que na maioria das vezes o problema não é uma falta de percepção mesmo não. O problema é transformar essa percepção em uma gestão. O gestor ele consegue perceber que a equipe está cansada. O RH consegue perceber o absenteísmo que subiu, né? A liderança também consegue perceber que tem existido mais conflito. Só que o problema é que ninguém consegue enxergar tudo ao mesmo tempo. Então, esses sinais, eles ficam fragmentados, eles ficam divididos. E quando eles ficam fragmentados, parece que eles são problemas soltos, parece que eles são problemas separados, cada qual na sua caixinha, né? E aí, qual que acaba sendo o resultado? A empresa segue rodando normalmente, enquanto o risco cresce de forma silenciosa. E talvez também seja por isso que existe outro dado que merece a sua atenção aí. Em 2025, o Brasil também registrou mais de 500 mil de afastamentos relacionados a transtornos mentais. 500 mil. 500 mil, né? Para pensar nisso. Quando você olha para um número, né, desse tamanho, nessa proporção, fica até difícil tratar, né, a saúde emocional só como uma pauta de bem-estar, né? Porque aí a gente também está falando de produtividade, a gente está falando de retenção, de continuidade da operação, a gente está falando de uma gestão de risco, né? E isso também me leva direto para a próxima pergunta que eu trouxe aqui para vocês. Quanto que custa descobrir tudo isso só quando alguém já precisou se afastar? Aqui também tem uma armadilha boa. Quando a gente está falando em burnout, a maioria das pessoas logo pensa no custo que é esse afastamento, né? Mas talvez esse nem seja o custo mais caro também. Porque se a gente for pensar, antes do afastamento, normalmente já rolaram, sei lá, semanas ou meses de queda de produtividade, de retrabalho, de desgaste da liderança, né? De conflito interno e de perda de engajamento também, etc, né? Então, deixa eu te dar um exemplo, né? Vamos pensar. Imagina uma equipe com 6 pessoas. Uma delas se afasta. As outras 5 vão precisar absorver aquela demanda, né? Então, o gestor vai reorganizar tudo, os projetos vão começar a atrasar, né? A pressão vai aumentar, e aí adivinha? Justamente quem assumiu a sobrecarga começa a apresentar os mesmos sinais de desgaste. É assim que um problema individual também vira um problema totalmente operacional. Por isso que eu costumo dizer, né, que o burnout, ele custa caro mesmo, não é só porque o afastamento em si vai custar caro, mas é porque quando ele acontece, normalmente significa que a empresa já ignorou vários sinais, né? Sinais que eram de graça ali, né, que estavam aparecendo antes. Então, um adendo aqui, se você está numa posição de liderança, vale uma reflexão aqui rapidinho. Quanto que custa perder um profissional estratégico por 3 meses? Quanto que custa repor esse trabalhador? Quanto que custa a queda de produtividade da equipe que absorveu a demanda dele? E quanto que custa descobrir esse risco só depois que ele já aconteceu? Porque se a gente for pensar, né, nesse ponto, a empresa já está ali gastando mais para corrigir do que ela gastaria para prevenir. Entendeu? Mas tem uma coisa que não fecha. Se os sinais eles aparecem antes, igual eu falei, e o custo também aparece antes, por que tanta empresa ainda age só depois que o problema já está instalado? Bom, existe uma confusão bem comum quando o assunto é risco psicossocial. Muita organização acredita que está gerenciando esse risco porque aplica uma pesquisa de tempos em tempos, porque manda um questionário. E eu entendo, né, de onde que vem isso. Coletar informação, né, realmente é importante, é um passo importante. Mas coletar informação e gerenciar risco são coisas diferentes, né? Inclusive a gente já falou disso em outros vídeos, depois dá uma olhada no nosso canal aqui. O questionário, ele não é gestão de risco psicossocial. A gestão, ela vai exigir um acompanhamento,
vai exigir um indicador, uma priorização, um plano de ação, uma evidência, né? Porque o risco, ele só começa a ser gerenciado de verdade no momento que aquela informação, ela vira uma decisão concreta mesmo. E talvez seja por isso também que tanta empresa consegue medir alguma coisa, mas ainda está travando ali na hora de agir, na hora de colocar em prática. Uma coisa que a gente observa bastante aqui na Mapa é que duas equipes, por exemplo, que parecem iguais por fora, elas podem ter níveis completamente diferentes de risco psicossocial. Só que sem o dado, essa diferença ela vai passar batido, ninguém vai ver. É por isso que as organizações, né, as mais experientes, as maiores organizações hoje do mercado, elas pararam de trabalhar só com percepção e passaram a trabalhar com indicadores. Não para substituir o olhar humano, não é isso, mas é para apoiar a decisão. Porque quando o comportamento, né, ele é transformado em dado, o RH para de trabalhar no achismo e passa a trabalhar com mais evidência, né? Então, é exatamente aqui que a nossa conversa ela muda de patamar, porque a pergunta deixa de ser quem que está adoecendo e passa a ser quais os fatores estão aumentando o risco de adoecimento dentro da organização. E uma das perguntas que mais chega para a gente aqui na Mapa é a seguinte: como que eu identifico esses riscos antes que eles virem afastamento, Vanessa? E a resposta passa pelo inventário psicossocial da Mapa HDS. O objetivo dele, né, não é adivinhar quem que vai adoecer, nada disso. O objetivo é identificar os fatores de risco que já existem dentro da organização e transformar isso em uma informação que seja útil para a gestão dessa empresa, né? Então, na prática, a empresa ela vai passar a enxergar quais equipes têm uma maior percepção de sobrecarga, quais fatores merecem atenção primeiro, quais áreas concentram mais vulnerabilidade e quais ações têm potencial, né, de gerar um maior impacto também. Parece, se a gente for pensar, uma mudança simples, mas ela vira uma chave da qualidade das decisões, né? Porque o RH ele deixa de dizer, eu acho que a gente tem um problema, e ele passa a dizer, os dados mostram um risco que merece atenção. Olha a diferença, né? E tem mais um motivo para esse assunto ter explodido nos últimos anos. O crescimento dos afastamentos e das denúncias ligadas à saúde mental fez com que o risco psicossocial passasse a ocupar um espaço cada vez maior dentro das empresas. E isso cobra também uma coisa delas, né? A evidência da gestão. Porque gerir não é só aplicar um questionário. Gerir é identificar risco psicossocial, é avaliar o risco, é priorizar o risco, é acompanhar o risco e demonstrar isso também através das ações. Então, quando a gente está falando do burnout, a gente não está falando só de bem-estar, a gente está falando de um conjunto de coisas, de produtividade, de governança, de segurança jurídica, de sustentabilidade do negócio. E eu comecei esse vídeo com uma pergunta: a gente está diante de um problema novo ou só agora a gente passou a enxergar um problema que já existia? Depois de estudar esse tema por muito tempo, a minha impressão é que os sinais, quase sempre eles aparecem, né? O desafio é enxergar enquanto ainda existe tempo de agir, porque na maioria das vezes o atestado ele não é o começo da história, ele já é ali o último capítulo. E as empresas que estão lidando melhor com isso não são necessariamente aquelas empresas que fazem mais campanha, que fazem mais palestras. Não, são as empresas que conseguem realmente transformar comportamento em dado, o dado em evidência e a evidência em uma decisão assertiva, tá? E agora eu quero ouvir também de você, né? Na sua experiência aí com RH, com gestão, seja com o que for, qual costuma ser o primeiro sinal de que uma equipe está entrando em uma sobrecarga? Me conta aqui nos comentários, porque muitas vezes, se a gente for pensar, a prevenção ela começa exatamente nesse momento, quando alguém finalmente enxerga aquilo que antes parecia só mais um problema de rotina. Obrigada por ficarem comigo nesse vídeo e até o próximo.